amigos, hoje vocês continuam comigo. Bem, vai fazer algum tempo que a gente não vinha por aqui, né? Então vamos lá. Tem alguma coisa estranha naquele título, né? Ide e pregai com alguns símbolos diferentes. Dá para a gente uma percepção de que a gente não vai falar simplesmente de falar de Jesus, sair por aí falando de Jesus, mas que nós temos uma visão ou temos alguma abordagem que vai tocar em algo bem mais atual, algo que faz parte do nosso cotidiano, na atualidade. Daí, para começarmos essa nossa conversa, esse nosso momento de explanação, eu vou buscar uma historinha. Lá, todo mundo gosta de historinhas de Chico Xavier. Eu vou buscar uma historinha pequenininha, breve, mas para poder dar abertura e fazer vocês entenderem por que o título Ide e Pregai está escrito de uma outra maneira. Uma certa vez, Geraldinho, que é esse rapaz aí com aquele sorriso muito bonito, estava de lá, e Chico, depois de uma noite de trabalho no centro, Geraldinho veio conversar com o Chico, como sempre fazia, e num certo momento Chico vira para Geraldinho e faz o seguinte questionamento: Geraldinho, meu amigo, você saberia me dizer o que vem a ser multimídia? Então, para quem não está enxergando, a pergunta de Chico foi essa bem aqui: Geraldinho, você saberia me dizer, meu amigo, o que vem a ser multimídia? Geraldinho olhou, pensou, bem, Chico, eu não sei o que é multimídia, né? Não sabia o que viria a ser multimídia, então ele respondeu para Chico: não, Chico, eu não faço a mínima ideia do que vem a ser multimídia. E a gente sabe muito bem que Chico, ele estava o tempo inteiro conectado lá e conectado cá. Então, ao mesmo tempo que ele estava bebendo das informações do mundo material, ele também estava vivenciando todos os contextos do mundo espiritual. E daí, ele se vira para Geraldinho e diz assim: Geraldinho, é que estão me informando que vai chegar um dia em que o Espiritismo será divulgado em multimídia. Daí, a gente precisa entender o que é multimídia, né? Para mim, um termo muito comum é a minha área. Essa é a minha área é a área de informática, então estou na minha zona de conforto, entre aspas. Mas o que é multimídia? Hoje a gente está utilizando celulares, computadores, tablets. A gente vê filmes pela nossa TV, mas vê os filmes pelo celular, vê os filmes pelas plataformas de streaming. Ou seja, nós temos a possibilidade de ter acesso a uma variada quantidade de informações através dos mais variados meios. Ou seja, hoje nós utilizamos multimeios. Mas antes a gente não usava, só que eram multimeios analógicos, não eram multimeios digitais. Não, porque esse é um termo muito mais do mundo digital. Mas na década de 80, falar de multimídia era muito cedo. Naquela época, pouco se falava de computadores, não que eles não existissem, eles já existiam, mas grandes corporações, área militar. Os pequenos nem sabiam do que se tratava. E aí, nesse pensamento, vendo essa historinha, onde Chico trouxe uma informação
que nós teríamos algo mais adiante tratando dessa divulgação do Espiritismo, ou melhor, divulgação dessa conexão espiritual com Deus, com Jesus, pelos meios também digitais, é que casa muito bem com essa passagem de Marcos. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando Jesus virou para os seus discípulos e disse assim: "Bom, meus irmãos, agora é vez de vocês. Vocês já aprenderam bastante. Podem sair por aí e levar tudo aquilo que eu ensinei para vocês, continuar fazendo o meu trabalho, porque eu só comecei, eu ensinei para vocês o que fazer, e agora vocês podem continuar." Naquele momento, não se tinha ainda uma ideia que a gente chegaria ao nível das multimídias, esse nível tecnológico. Também creio que quando Emmanuel deixou para a gente essa frasezinha, a maior caridade é o Espiritismo e a sua divulgação, ele também não estava, ele tinha essa visão, mas ele não estava profetizando o uso da tecnologia para a divulgação do Espiritismo, mas ele tinha uma percepção de que isso seria possível, até porque toda a tecnologia que a gente tem aqui, primeiro, apareceu do lado de lá. Daí, a gente começa a entender que o Espiritismo ele pode ser levado, e aí eu vou tirar a palavra Espiritismo, mas esse amor por Jesus, esse amor pela humanidade, a caridade, o auxílio ao próximo, boas palavras, bons pensamentos, podem ser levados, podem ser transmitidos por qualquer meio, seja ele por um livro em papel, seja ele por um livro digital, seja ele por uma mensagem escrita à mão, seja ele por uma mensagem escrita no WhatsApp. Então eu posso utilizar múltiplos meios. No entanto, Jesus, que é para mim, me desculpem o termo, mas ele é o cara. Jesus, ele é um cara tecnológico, porque ele segue todas essas vertentes. Tudo aquilo que nós hoje estamos vivenciando de tecnologia, ele conhece. Claro que ele conhece. Ele experimenta também junto conosco. E nós utilizamos a tecnologia muitas vezes para buscar uma espiritualidade. Quantos de nós, durante a crise sanitária que nós tivemos, não assistiram às palestras de fraternidade online? Quantos de nós ainda não assistem ao Evangelho online? Quantos de nós não escutam música dos mais variados tipos, inclusive música edificante, pelas plataformas digitais? Quantos de nós não utilizam ferramentas como o tablet, o Kindle, para ler os seus livros digitais, podendo ser livros também espíritas? Então Jesus, ele conhece todas essas tecnologias, e essas tecnologias elas estão hoje aí, não somente para as nossas atividades no dia a dia, mas também para nos auxiliar nesse processo da busca da espiritualidade, porque todos nós precisamos fazer essa conexão, ela nos é necessária, ela complementa aqueles pontinhos da nossa existência onde está faltando sempre alguma coisa. Assim, a tecnologia, além de nos auxiliar, de ter essa possibilidade de nos conectar com Deus, ela, infelizmente, ou felizmente, ela consegue fazer um trabalho de velocidade. Então, rapidamente eu compro um livro, eu consigo acessar. Rapidamente saiu uma música daquele cantor espírita que eu gosto, eu consigo ouvir. Rapidamente saiu o filme e eu consigo assistir na minha casa. Porém, e aí é que vem o infelizmente, todo o processo de mudança, mesmo tendo todas as tecnologias
presentes, elas são lentas, elas requerem dedicação, paciência e disposição. Então não adianta eu ter toda a tecnologia do mundo, eu chamar Jesus para fazer o evangelho comigo em casa, eu chamo ele todo dia para fazer o evangelho comigo, e de repente eu não vou modificar. A gente às vezes bota música espírita em casa, ou música católica, música, a gente pode generalizar e chamar de música edificante, e coloca, está fazendo a limpeza na casa, coloca a música para tocar, e a gente vai lá no quintal, e a música está rolando. Oh, que lindo! E você está se modificando. Então é necessário também fazer um processo de mudança, que requer muito do seu trabalho interior. Jesus nos chega pelo meio digital, mas ele precisa do nosso trabalho interior. Sem esse trabalho, fica difícil a coisa efetivamente acontecer. Daí, meninos, é importante a gente compreender que o problema não é a tecnologia de ponta. Tecnologia nós temos em muito. Celulares dos mais variados modelos, com as tecnologias as mais avançadas possíveis, televisores 50, 60 polegadas que a gente consegue assistir todos os filmes espíritas possíveis, as palestras, as lives. O grande problema é o nosso comportamento. Somos nós frente a essas tecnologias, porque elas podem ser utilizadas por bem, mas vai depender de mim. Depender de como eu vou utilizar essa tecnologia para continuar levando essa palavra, levando esse pensamento positivo, levando o amor, a caridade, a benevolência. Mais ainda, esse autor ele nos coloca que o grande problema do uso das tecnologias não é me afastar de Jesus, ou me afastar da espiritualidade, que nós, infelizmente, ainda utilizamos de uma maneira errônea e trabalhamos ali a questão da nossa maledicência. Nós, muitas vezes, não sabemos o que fazer, fazemos da maneira errônea. Até porque já sabemos, ou eu acho que sabemos, que tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos é energia. E tudo aquilo que nós pensamos, falamos, pode ser encaminhado do outro na forma do pensamento, da energia que vai até o outro. Daí, Jesus compreende que a tecnologia pode nos fazer um bem tremendo. Se não pudesse, a lei de progresso está bem aí. Não teria permitido que a gente tivesse desenvolvido toda essa intelectualidade a ponto de termos criado tecnologias tão avançadas, para que hoje tivéssemos casas tecnológicas, tivéssemos possibilidades de trabalhar dentro da nossa casa, tivéssemos possibilidades de viver. A grande questão é que nós, enquanto humanos, ainda utilizamos as ferramentas que nos são colocadas, que nos são disponibilizadas por esse intelecto, de uma maneira incorreta. E daí, o outro ponto é que o uso tecnológico, por mais que ele seja fantástico, eu sou apaixonada por tecnologia. Como eu falei no começo, essa é a minha área. Mas tudo requer equilíbrio. Tudo requer que eu tenha consciência de que o uso e o modo de usar, ele precisa ser equilibrado. É daí que a tecnologia, dependendo de como ela é utilizada, ela pode impactar positivamente ou negativamente na vida das pessoas. Por isso, esse id e pregai é um id e pregai diferente. Por quê? Porque eu posso utilizar a tecnologia para fazer o bem. Mas eu preciso, antes de pensar em fazer o bem, entender como é que eu estou usando a tecnologia hoje e que energia
coisas eu estou fazendo propagar por esse meio tecnológico. Assim, é muito importante, e aí é uma palestra que fala e que tenta tocar também aos senhores pais, senhoras tias, vovós, vovôs, em relação ao uso das tecnologias com as crianças. Quando a gente era criança, a nossa babá eletrônica era a televisão, mas na minha época era, né? Era a televisão. As crianças que hoje são mais jovens do que eu, foi o videogame, e hoje é o smartphone. E aí vamos pensar em que padrão vibratório essa tecnologia está auxiliando essas crianças a se manterem. Em que energias essas crianças elas conseguem depois repassar, não somente entre si, mas dentro do ambiente do nosso lar. É algo para a gente pensar, é algo para a gente analisar. Daí, é que aquele mesmo autor do começo trouxe essa frase, eu achei fantástica. E ele diz para a gente que nós somos espíritos, todos nós somos espíritos. Muito interessante, né? O espírita tem medo de espírito, mas todo mundo é espírito. E nós somos espíritos que influenciamos outros espíritos em todos os âmbitos, no físico, no espiritual e também no virtual. Por isso que é hoje uma conversa reflexiva. É para sair depois pensando. Ivone, você já começou, você está desde o começo já assim, distribuindo. Não, eu nem comecei. Ainda não comecei a distribuir as chamadas de atenção. Ainda está leve, está sutil. Mas vamos lá. Para que a gente usa a tecnologia hoje? Então vamos pensar aqui de novo, sair, parar de falar um pouquinho de Jesus, para a gente poder fazer vocês ficarem um pouquinho mais leves, não jogar muito na cara. Para que a gente usa a tecnologia hoje? A gente usa a tecnologia hoje na área da medicina, né? Quem trabalha com a área da saúde utiliza na área de exames, utiliza em atendimentos remotos, utiliza para N coisas, para saúde, para trocar opiniões com colegas que estão nos mais variados lugares do planeta, cirurgias são feitas remotamente. Então, a tecnologia, nesse ponto, ela trouxe um benefício fantástico. Antigamente a coisa era mais difícil. Antigamente, para você poder ter uma opinião de um especialista, tem que sair daqui para ir para outro lugar. Hoje não. Seus exames estão lá no aplicativo, o seu médico pode acessar lá pela base de dados, puxar lá no consultório, ele olha os seus exames, já te passa prescreve medicamento e tudo bonitinho, e pode simplesmente não estar onde você está. Também podemos utilizar as tecnologias aqui para gerar energia limpa, para ter um planeta mais bem cuidado, né? Para ter um planeta mais harmonioso, para explorar menos ou explorar com mais consciência os recursos que estão aí. Também podemos utilizar as ferramentas tecnológicas para conhecer pessoas. Quantos casais se formaram à distância, né? As pessoas se conhecem estando longe. Antes era mais difícil, para você conhecer alguém que morava em outro país, você tinha que se encontrar, tipo assim, encontrando no aeroporto, ou ir para um evento e de repente se encontrar e tal, se apaixonar, se conhecer. Hoje não, as plataformas digitais permitem esses encontros afetivos, de amizade. Mais ainda, nós podemos
permitir que as crianças interajam mais cedo com as tecnologias, aprendam até mais cedo, tenham acesso informacional mais cedo, até, desculpe a piadinha, dê um sosseguinho por alguns minutos, né? Para a gente poder fazer uma unha, assistir um noticiário, tudo tem um pouquinho de paz, porque menino ligar com 280 é mais ou menos necessário. Podemos usar as tecnologias com a família, assistir um filme, uma live, trocar uma ideia, aprender um conteúdo novo. Podemos ainda utilizar essa mesma tecnologia na sala de aula. Tecnologia em sala de aula é uma coisa fantástica quando o professor sabe usar, quando o professor sabe aplicar. Quando ele não sabe, infelizmente vira bagunça. E é necessário ter estratégia, técnica, estudar. Não pode ser uma coisa que eu decidi de hoje para amanhã. Não, vamos fazer planejamento. Podemos fazer as nossas compras virtualmente. Facilitou. Eu lembro quando eu vim morar no Maranhão, vim morar em São Luís, que a dificuldade era, comprar um produto X era muito difícil. E você tinha que esperar que alguém fosse para outro estado para trazer. Hoje não, a gente vai lá na internet, compra o que a gente precisa, vem pelo correio, pela transportadora, ou chega digitalmente, é um produto digital. Isso facilita muito a nossa vida. Alguns de nós trabalham remotamente, ou seja, a tecnologia nos ajudou nisso. O nosso trabalho hoje pode ser visto de uma outra maneira. Nós podemos ficar mais dentro de casa, cuidar mais dos nossos queridos, estar mais perto dos nossos familiares, né? Naquela ilusão de quem está dentro de casa trabalha pouco. É mentira, trabalha mais ainda. A gente tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E mais ainda, é justamente essa tecnologia que tem permitido que essa população ampla do planeta Terra seja alimentada, seja cuidada da melhor maneira. Então a gente pode ver que as tecnologias, elas têm nos ajudado atualmente numa série de coisas. Elas não são tão vilãs assim, porque elas sozinhas não são vilãs. A grande questão é o como nós fazemos uso delas. É como nós pegamos esse amor pelo próximo, essa caridade, essa benevolência, e tudo isso que nós aprendemos na doutrina e levamos ao próximo, e não só ao próximo, a nós mesmos. Agora a gente começa de novo, já passei a mão, já veio assim um reflexo, agora a gente começa de novo na bronca. Estamos vivendo a fase da obsessão virtual. Trabalhamos de casa. Nosso smartphone é a nossa comunicação com o mundo. Nós temos computadores na palma da mão. Antigamente os computadores lá no início eram do tamanho de um prédio. Hoje eles são do tamanho de um smartphone pequenininho, menos de 10 por 15. E o que nós fazemos? Passamos o dia inteiro grudados. Mas ainda, se a gente sai de casa sem smartphone, a gente pensa, estou sem roupa. É como se estivesse nu. Porque você sente que uma parte sua ficou lá. A nossa relação com os nossos equipamentos eletrônicos se tornou uma relação obsessiva. Mas ela não é só uma obsessão de mim como dispositivo. Nós nos obsediamos virtualmente.
E aí, é aquela pessoa que eu gosto muito, ou que eu tenho admiração, e toda hora eu vou olhar o perfil dela. Toda hora eu quero saber o que ela está fazendo. Me interessa saber o que ela está fazendo, mas não o que eu estou fazendo para me melhorar. Me interessa saber se o ator X fez doação para tal lugar, mas não me interessa saber se eu pelo menos doei uma peça. Sou obsidiada. Então a obsessão hoje, ela entra pelo caminho do virtual. E não só isso. Alguém vai lá e faz um comentário numa postagem e eu vou e faço outro pior. Aí vem o outro e faz o pior e a gente cria um conflito que faz com que toda hora a gente vá àquele ponto para ver o que o outro respondeu, para a gente poder dar uma resposta pior. Será que o mundo espiritual também não está se sentindo com prazer a respeito disso? Claro que está. Você não está brigando com ninguém assim, frente a frente. Mas você está gerando energia e essa energia está alimentando irmãos que precisam dessa energia para se sentir satisfeitos. Precisam ainda ter um pouco mais de entendimento. Então, a obsessão virtual é algo muito presente da nossa época, dessa nossa época onde as tecnologias fazem parte do nosso dia a dia. E aí eu perguntei ali o que dizer dos haters e dos stalkers. O que são os haters? São aquelas pessoas que espalham ódio. O que são os stalkers? Os stalkers são aqueles que perseguem virtualmente. A gente não persegue mais fisicamente do que quando a gente persegue virtualmente. A gente não vai lá, olha a pessoa na rua e diz assim, gorda. Lá no perfil da pessoa digitar assim, você está gorda. Então a gente está fazendo a mesma coisa que fazia no real, só que agora a gente faz no virtual. E a energia deletéria, aquela energia que deveria ser uma energia positiva, ela está propagando por aí. Só isso? Não, nada contra os jogos. Existem jogos fantásticos. Existem jogos que ensinam muita coisa. O problema é a energia que gera. O problema é que o jogo, independente do tipo de jogo, até aquele joguinho de carta, até o joguinho de dominó, até o joguinho real, até aquele joguinho da loteria, vira vício. E quando ele vira vício, ele gera um problema. Porque vícios, temos irmãos em desequilíbrio que precisam dessas viciações para poder se manter no desequilíbrio. Então você está dizendo que eu vou pegar os meus jogos online e vou jogar todos fora. Não estou dizendo isso. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ter consciência e a gente precisa ter limite. Como é que eu quero que o meu filho jogue menos se quando ele vir falar comigo eu estou jogando? Como é que eu quero que o meu filho saia do joguinho digital se eu em nenhum momento chamo ele para jogar uma bola? Se eu vou jogar bola, eu vou jogar com ele bola digital. Nada bom. Mas é importante que a gente tenha e repasse aos nossos filhos limites. Fora, recordando a energia que tudo isso gera. Eu vou comentar com vocês que eu tenho no meu apartamento, eu tenho um casal de vizinhos no apartamento de frente. Casal jovem. Eles jogam o dia inteiro. Só moram os dois no apartamento. De manhã até de madrugada. Mas eles ganham dinheiro com isso. Ok. Existem clínicas tratando hoje o vício de jogo. Por mais que eles ganhem dinheiro, eles não saem de casa, eles somente jogam no dia a dia. As redes sociais. Acho as redes sociais fantásticas. Sério. Não estou brincando, estou falando sério. Vim de uma fase em que, com exceção do meu primeiro
noivo, eu fui noivo algumas vezes, não minto para ninguém, não fazia nenhuma. Com exceção do primeiro noivo, todos os outros eu conheci pela internet. Não vou mentir. Redes, salas de bate-papo. Gente, eu era conhecida nas salas de bate-papo. Só que antigamente a gente utilizava as redes sociais para conhecer as pessoas e ir no mundo real. E hoje, as redes sociais, eu tenho 1 milhão de amigos. Não conheço nenhum. E o pior, por mais que me conecte a várias pessoas, você já parou para analisar o tipo de conteúdo dessas pessoas que vocês seguem? Volta e meia excluo alguns. Porque eu começo a observar e digo sempre, já deu, né? Sai. Não, está falando besteira demais. Vai fora. Por quê? Porque se a gente for passar assim meia hora olhando, é só besteira. E a gente perde tempo no nosso dia. E a energia que a gente vai alimentando não é uma energia benéfica. Que dirá dos nossos jovens? O jovem olha aquela menina do cabelo liso, vem aqui, que menina linda, maravilhosa e tal, ele vai conhecer, não é tudo isso. Aí ele pensa, não é ela, sou eu, não sou o cara. Porque a gente pensa que na nossa época, eu estava observando fotos minhas e lembrando da minha época de adolescente. Na minha época de adolescente eu achava que eu era chata, eu sempre fui gordinha, então eu era chata, gorda, feia e que eu não tinha nenhum tipo de atrativo. Na verdade eu era tímida, envergonhada e eu me sabotava. Os nossos jovens fazem isso hoje virtualmente. Digitalmente o mundo dos outros é perfeito, o dele não é. E as redes sociais vão passando para o outro, como deve ser. Como deve ser o comportamento do outro. Qual é a vida que é perfeita? A do outro é perfeita, a minha não. Hoje eu sei que eu sou linda, maravilhosa, inteligente. Eu não quero saber da minha adolescência, só é aquela foto passada de hoje, adoro de hoje. Mas pensemos que as redes sociais, em algum momento, elas geram um impacto negativo para nós adultos, para as crianças e para os jovens também. E essa energia, ela vai se tornando cada vez mais contaminada. Daí, as relações virtuais. Gente, as relações virtuais, elas estão ficando complexas. Antigamente, a gente conhecia, a gente procurava nos aplicativos, antigamente não tinha aplicativo, era nas salas de bate-papo, e geralmente a gente ia nas salas de bate-papo da cidade, e a gente encontrava sempre alguém que a gente conhecia e criava aqueles grupinhos de relacionamento e tal. Eu nunca cansei de ir para pensaria com aquele grupo que a gente se encontrava sempre na mesma sala de bate-papo. E hoje, o que acontece? Você conhece alguém que está no outro lugar do planeta, que você não sabe nem quem é, uma foto que você nunca viu, é alguém que você nunca vai conhecer, e é alguém que vai passar para você uma série de sentimentos que não condizem com a verdade. E você vai se anular, e você vai se refugiar naquela relação. Vejam quantas mulheres, quantos homens já passaram aí por relações virtuais que foram golpes, mas elas estão acontecendo. E as energias depois? E as energias durante? Vocês lembram da baleia azul? Lembram da brincadeira da baleia azul? Brincadeira que as crianças, elas para fazerem parte de um grupo, elas tinham que se enfocar até perder o fôlego. Vinham das redes virtuais. Vinham de redes de relacionamento virtual de adolescentes. E a gente se refugia. É muito confortável, eu estou lá em casa, aí eu ligo lá o meu WhatsApp, vou conversar com alguém, trocar uma ideia. Qual é o conteúdo dessa conversa? Será que essa conversa é edificante? Será que a gente vai falar de alguma coisa que seja positiva?
Será que em algum momento a gente vai dizer assim, vamos sentar para tomar um café? Não, as conversas geralmente elas têm um baixo calor. Obviamente, a galerinha espiritual que se compraz com esse tipo de conversa está feliz que é uma maravilha. E a música? Eita nós! E a música? Nada contra. Adoro sertanejo. Eu vim de Brasília está bem ali lá do Goiás, tá, sertanejo é a praia. Adoro. Porém, chega um momento que a gente tem que pensar qual é a qualidade daquilo que eu quero ouvir. E a gente começa a observar que as letras das músicas que a gente ouve, nas redes digitais, nas plataformas de streaming, aquelas que colam no ouvido, geralmente elas intoxicam o espírito. As musiquinhas que as crianças cantam, que elas dançam, elas não têm noção do que elas estão cantando nem do que elas estão dançando, mas muitas pessoas acham lindo. E existe todo o grupo espiritual que está achando também maravilhoso aquela religião. E aí a gente vê a gente diz, a explosão da hipersexualidade. Nós ajudamos para que isso aconteça. Né? Mais ainda, o noticiário. Eu vou deixar de assistir jornal? Cara, eu não vou deixar de assistir jornal. Eu vejo jornal todo dia. Claro, muitas vezes eu durmo na metade. Detalhe. Chegou naquele ponto, não me interessa mais, eu durmo. Sim, não me interessa mais. Né? Mas eu sou daquela época que ainda assisto fantástico no domingo. Até começar os voos. Começa os voos, não me interessa mais, eu vou dormir. Claro, normal, pulei, assim mesmo. Mas a questão é, o noticiário, ele não deve ser visto como um vilão. A gente também não pode se afastar da sociedade. Porém, eu preciso também ter compaixão. Eu posso assistir um noticiário tendo esse olhar de compaixão. Livro daquela história, conta-se a história de uma mulher que ela lia os obituários todo dia. E todo dia ela pegava o nome de pessoas que tinham se encarnado para fazer orações por elas. Ela não tinha nada para dar, tinha uma prece. Por que não ver o noticiário com compaixão? Por que não pensar assistir esse noticiário para mim? Pegar as informações, a gente não pode se apartar do mundo, mas também para a gente promover a paz. E a gente viveu agora esse momento no Rio Grande do Sul, e eu tenho parentes no Rio Grande do Sul. E utilizei muito esse momento para acompanhar as notícias e orar. Porém, muito. Pedi muito a espiritualidade ajudar para as coisas irem a tal nível. Porque além de estar preocupado com os meus, eu também estava preocupado com os outros. Então, não posso considerar que ele é uma coisa extremamente negativa, mas eu também não posso utilizá-lo como campo de batalha. Ah, mas na pandemia, o que você fazia com o noticiário? Eu fui assistindo todo dia até o dia X. Quando chegou no dia X, eu disse, não, eu estou surtando. A partir daqui eu só vou assistir o resumão no final de semana, porque senão eu vou ficar doida. Porque a minha energia, o meu padrão vibratório estava caindo. E aí é importante a gente ter discernimento com relação a esse uso das tecnologias. E aí eu deixei assim, um ponto ali bem interessante. Se a gente não puder doar nada para ninguém, se a gente não puder fazer nada para ninguém, que pelo menos a gente faça uma prece e emita energias positivas para esse mundo. Isso já faz uma diferença. Mas ainda nesse uso das tecnologias, eu vou pular isso aqui que eu quero falar depois, os filmes. Filmes, eu adoro série de investigação criminal. Não vou mentir, eu adoro, sou viciada. Antes eu assistia toda noite. Hoje, eu já sei que não é legal. É uma vez na vida, outra na morte.
vida é uma festa. Eu ainda não tinha assistido, eu vou assistir A Vida é uma Festa, vou relaxar minha mente, dar uma dor de cabeça, para poder vir conversar com vocês nesse momento de uma maneira bem mais profunda. E a gente tem que escolher, tem que ter esse discernimento de escolher aquilo que vai permitir que a gente vibre de maneira diferente. E aí a gente pensa assim, o que acontece quando a gente assiste um filme de terror? Quando eu era adolescente, eu era viciada, né? Assistia filme de terror e não dormia o resto da noite. E eu me lembrei, quando eu estava contando, em relação ao filme Nosso Lar, ao livro Nosso Lar, que tem uma frase assim emblemática. André, as pessoas precisam de histórias felizes. Ah, eu só vou assistir filme de romance? Não. Mas se eu escolha histórias, filmes, documentários que efetivamente possam trazer para mim alguma energia positiva. O consumo. A gente vive um momento do ser, aliás, do ter e não do ser. Eu tenho um carro do ano, mas eu não sou uma pessoa que fala palavras amorosas. Eu tenho uma conta bancária recheada, mas eu não sou alguém que conversa com os amigos e que dá ombro para o outro quando ele precisa. Então, quando a gente fala desse momento do consumo, a gente tem completado os nossos espaços vazios com coisas e não com bons sentimentos. Então a gente compra mais, a gente quer ter mais e a gente quer ser menos, enquanto a gente pode muito bem estar se conectando e ser mais, ou utilizar essa tecnologia para se conectar mais com o outro. E a outra promoção? Todo mundo no meio digital é lindo. Todo mundo é lindo, todo mundo é fitness, todo mundo é inteligente, todo mundo é bem relacionado, todo mundo viaja para os melhores lugares do planeta, e eu me sinto um nada. E o que você está fazendo para se melhorar espiritualmente? Você e este outro. Será que esse outro tem tudo isso que se promove tanto? Ele é tão evoluído assim? Não esqueçamos que o dia que nós partimos, tudo isso, o que nós levamos vai estar aqui. E daí é que eu volto para aquela frase. Esse não é um assunto indigno de ser tratado, assim como nenhum assunto é indigno de ser tratado. No entanto, a gente precisa entender que tudo tem um momento oportuno. Então, falar do ide e pregai nesse contexto tecnológico é oportuno, porque a cada dia que passa nós estamos utilizando mais as nossas ferramentas tecnológicas. A cada dia que passa a gente está mais grudado nos nossos dispositivos. A cada dia que passa a gente conversa mais com as pessoas pelos meios virtuais. Além disso, a gente não pode esquecer que toda essa utilização requer prudência. Eu não devo usar muito e nem usar tão pouco. Eu tenho que ter equilíbrio. Essa frase de André Luiz, eu achei perfeito. Esse contexto, essa citação de André Luiz, eu achei perfeito. Principalmente quando a gente fala ali do noticiário. Porque alguém vai dizer assim, o noticiário não é bom de assistir. Claro que é. Tudo é dito. Depende de como a gente trata aquele assunto. E aí, a gente vem para o livro dos Espíritos, que a gente não pode fugir dele. Lembramos que toda essa tecnologia pode nos levar a um uso vicioso.
E aí alguém vai dizer para mim assim, mas o vício tecnológico, eu não consigo sair dele. Aquele medo que eu tenho de sair de casa sem o meu celular, o sentimento que eu tenho de que alguém quer falar comigo é maior e de repente tudo vai dar errado. Não esqueçamos. O vício, ele vai fazer com que você se sinta preso. Ele vai ser um arrastamento. Mas ele não é irresistível. Dá sim para eu viver momentos sem tecnologia. Dá sim para eu viver um momento em que eu vou brincar com meu filho jogando bola no quintal. Ao invés de ele estar no celular, eu estar no outro. Dá sim para, ao invés de a gente se dizer bom dia pelo WhatsApp, se a gente tiver essa experiência, você está em casa, você está no seu quarto, seu filho está no quarto dele, e pelo WhatsApp você troca uma mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite. Mamãe, a senhora já acordou pelo WhatsApp, cada um no quarto da mesma casa? Alguém já riu aqui antes? Por que já? Vamos trocar isso. Eu tenho uma sobrinha que uma vez a gente no apartamento é 78 metros quadrados. E a gente, na ESEF e na RFSM, ela mandou mensagem para mim: você já está acordada? Estou. Distância do quarto são uns 3 passos. Você já está acordada? Eu estou. Aí ela: eu também estou. Vamos tomar um café? Bora. A gente se encontra na cozinha? Custava vir na porta do quarto, tia, agora tomar um café? Né? Ou seja, cuidemos com os nossos vícios. Tecnologia gera vícios. Mais ainda, tudo que existe, tecnologicamente ou não, nos foi dado porque temos necessidade de fazer uso. E isso está baseado na resposta 711 do Livro dos Espíritos. A tecnologia que nós temos hoje está aí porque nós temos o direito de utilizá-la. Ela é necessária para o nosso dia a dia. Vamos nos imaginar hoje sem a possibilidade de ter um aplicativo de banco no nosso celular. Vamos imaginar se a internet parar de funcionar. Voltemos a idade da pedra. Seria bom para nós? Seria péssimo. No entanto, é importante que a gente tenha discernimento de que excessos são complicados. E aí, quem me diz que os excessos são complicados é a pergunta 712 do Livro dos Espíritos. Não é de para completar, tudo que é abusivo, até o uso tecnológico abusivo, não é natural. E quem está dizendo para mim, então, de novo, não é Ivone. É a pergunta 719 do Livro dos Espíritos. Então, tudo isso me leva a entender que a tecnologia está aí. Eu posso muito bem propagar o pensamento de Jesus, propagar o Evangelho dele, levar um bom pensamento, levar uma boa ideia para o outro, por esses meios digitais, evitando todos aqueles arrastamentos que eu mostrei para vocês. A obsessão, os excessivos jogos, a música de conteúdo deletério, entre outros. E mais ainda, o senhor está me olhando também, quero que eu tenha. A gente pensa, e hoje em dia, as crianças que estão aí, provavelmente todas elas têm um conhecimento muito profundo do uso das tecnologias e elas trazem esse conhecimento de outras vidas, de outros orbes, de outras passagens por outros planetas. A grande questão é, elas ainda têm questões morais a serem resolvidas. Elas ainda não sabem utilizar da maneira que deveriam utilizar. Precisa de nós para auxiliar, para dizer assim: filho, está na hora de te ligar para ouvir. Filho, toca essa música, bota uma música melhorzinha. Filho, esse filme não, vamos assistir um outro desenho? Ou seja, mudar tudo isso que
homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso, é que precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. O que isso quer dizer? As tecnologias não podem nos separar. Não é porque eu tenho a possibilidade de assistir a live pelo Instagram que eu tenho que deixar de ir no centro espírita. Não é porque o meu irmão, eu posso falar com ele todo dia pelo WhatsApp, que eu vou deixar de ligar para ele e dizer: oi, está tudo bem com você? Não é porque a tecnologia me permite conhecer pessoas que eu vou deixar de chegar para alguém que está do meu lado e de repente assim: e aí, tudo bem? Eu sou fulano, e você? Você é quem? Por quê? Porque nós não somos feitos para viver sozinhos. Nós somos feitos para viver no coletivo. Então, que as tecnologias não consigam ter essa capacidade de nos isolar, porque esse isolamento é que a galera do mundo espiritual quer. Essa galera quer que a gente se isole, porque a gente se isolando é mais fácil mexer com a cabecinha da gente. A gente se isolando, a gente vibra diferente. Levamos então aos quadros de depressão, levamos aos quadros de ansiedade. Tudo fica mais difícil. Daí, finalizando a minha fala, para a gente poder chegar a esse momento de conversa de hoje, nós utilizamos esses materiais. Nós utilizamos esse livro e alguns tinham no Fraternidade. Então nós temos A Fábrica de Mentiras Digitais. Esse é um livro excelente para pais, não é um livro espírita, mas é um livro bom para pais entenderem essa relação dos seus filhos com a tecnologia. Tá? Esse outro do lado, do Rodrigo Félix, é um livro de tecnologia da informação do Espiritismo. Eu sou professora, você tem que indicar livros, né? Aqui eu tenho um romance, Game Over, do Espírito Luiz Sérgio. E nesse livro ele apresenta são vários personagens conectados. E esses personagens, ele mostra questões de suicídio com incitamento pelo meio digital, uso de drogas com incitamento pelo meio digital, prostituição com incitamento pela espiritualidade e pelo meio digital. Então, ele vai tratando todas essas relações no meio digital, com a espiritualidade e com as pessoas encarnadas. É um bom livro, principalmente para adolescentes. Também a Lúcia Moisés, para além das telas digitais, esse eu comprei quando a gente teve a Conésima. Tá? Também, este vem aqui. Este aqui é um livro do Kindle, A Busca pela Espiritualidade da Era Digital. Não é um livro caro, é bem baratinho, mas ele não é um livro espírita, mas ele fala de espiritualidade pelo meio digital, ele é mais amplo. O livro dos Espíritos, viram que eu trouxe algumas perguntas e leva a gente a alguns entendimentos. Espíritos na internet, ele tinha aqui na Fraternidade, eu comprei aqui. E o livro Sinal Verde, a gente trouxe aquela passagem de André Luiz. E semana passada eu estava fazendo a leitura aqui no sábado, e foi uma das leituras que vieram, que eu abri, e eu disse que tem tudo a ver com a nossa fala. Então, eu espero que a gente tenha conseguido levar vocês a uma reflexão. A tecnologia não é ruim, ela é boa. Só depende do modo como a gente faz uso dela. E o nosso modo de usar afeta o modo como o outro usa. O nosso modo de interagir afeta o modo como o outro interage. Então, exemplo simples e básico para a gente fechar. Quando eu entro em sala de aula, a primeira coisa que eu faço é tirar o som do celular. E olha que os meus alunos são adultos. Tiro o som do celular e boto dentro da bolsa. Por quê? Porque eu quero que eles façam o mesmo. Então eu só mexo no celular quando terminar a aula. Por quê? Porque eu penso que o exemplo é o melhor para mim. O que eu quero dizer?
tudo isso que a gente falou, que energeticamente a tecnologia pode nos levar a questões negativas, nós podemos combater com a nossa significação. É isso.